Vermelhinho, né? Agora sim, agora ficou vermelho. Parou. Eu acho que começou a gravar, deixa eu ver. É, é. Pronto, agora Conseguiu. começou. Mas por Pronto. via das dúvidas, vou abrir um aplicativo aqui para gravar também. Mas enfim, boa noite, senhoras e senhores. Estamos agora no quarto encontro do nosso curso de extensão sobre cinema e educação, né? Pensando na educação no Brasil, hoje com o professor Zito de Oliveira, né? Nosso excelentíssimo Zezito. Antes de apresentá-lo, né, destacando, vamos conversar sobre o filme Nunca Me Sonharam, documentário brasileiro, lançado aí há 7 anos atrás, não é isso? E aí as apresentações. Sou Zezito de Oliveira ou José de Oliveira Santos, um homem cis, preto mestiço, casado, pai de um casal de jovens, possui graduação em História pela UFS e pós-graduação em Arte e Educação. Atuo como professor na rede pública de ensino e como agente produtor cultural na Ação Cultural Ponto de Cultura, Juventude e Cidadania. Tendo participado de equipes que idealizou e produziu oficinas e mostras de audiovisual, dança moderna e danças circulares, teatro hip hop, caravana multilinguagem, vida e obra de Luiz Gonzaga, assim como organização e curadoria de cineclube entre 2015, 17 e 19. E, no período da pandemia, de lives com temas de formação cultural ali, 2021, 2023. Em 2014, participou como professor mediador da oficina de projeto Inventar com Diferença e integrante da equipe pedagógica e de produção do curta resultante, entre aspas, Flores do Jardim, premiado com menção honrosa no Festival Visões Periféricas, em 2015, e selecionado para exibição no Festival do Rio em 2014, curta SE em 2015 e mostra Egby em Egbé. 2016. Egbé em 2016. Publicou em 2021 o livro Amaba, o Esquecido Círculo de Cultura da Aracaju dos anos 80. Inclusive tem live lá no Heresia sobre essa obra. Com patrocínio da Lei Aldir Blanc em Sergipe, né? No edital da Lei Paulo Gustavo de Aracaju, participo da equipe contemplada no edital audiovisual para produzir a série documental América, reconstruindo Aracaju, baseada no livro Amaba, esse ciclo de cultura da Aracaju dos anos 80. Participo como assessor da gestão e de projetos da Ação Cultural, Ponto de Cultura, Juventude e Cidadania, faço edição e redação de alguns artigos e notícias no blog da Cultura. Isso aqui é só um resumo, gente. Tem mais coisa aqui que ele não falou, cara. É uma referência de militância com esse Zezito aí há alguns anos. Obrigado, Zezito, pela parceria e pela amizade. É uma alegria se disponibilizar seu tempo para estar aqui com a gente. E obrigado por apresentar esse documentário para mim, né? Eu conheci esse documentário por você, por sua causa, então isso tem dado ecos e muito obrigado por isso. Valeu demais. Zezito, a palavra é sua. Beleza. Então, boa noite a todos e todas e todos. Eu quero também agradecer a você por estar aqui, né? Por essa ideia, por esse projeto, enfim, porque essa questão da discussão de educação pelo cinema, né? Através do cinema, é algo assim que merece todo o nosso apoio, incentivo, né? E até mesmo deve ser colocado em mais formas, assim, mais lugares, enfim. Formas ou essa ou é presencial, né? Acho que não teria outra maneira assim. Mas o lugar, não tem muitos lugares, né? Muitos cursos de universidades, enfim, né? No ensino médio mesmo, pode ser feito uma série, né, de filmes. E nós começamos a apresentação desse filme exatamente fazendo assim, numa mostra temática dentro do Cine Realidade, Cine Clube Realidade, certo? Que a gente chamou de audiovisual como janela para olhar a escola que queremos, certo? É, o Cine Clube Realidade ele foi criado em parceria da Ação Cultural, Ponto Cultura, né, já citado Juventude e Cidadania, com a escola estadual aqui de Sergipe, Socorro, na cidade, uma região metropolitana, faz parte da região metropolitana, e a gente existiu lá nessa escola, com essa escola, 2015 a 2017, depois teve uma experiência em 2019, como coloca aí, né, como você apresentou, e hoje ele retornou no início desse ano, em parceria com a Igreja Católica
no bairro industrial, que é um bairro de Aracaju, não tão periférico assim e tal, mas com características, né, também, próximo do centro e tal, mas meio lá, meio cá, né, assim, tal. O do jardim, onde a escola Júlia Teles estava localizada, era mais longe, certo? E aí, nós passamos vários filmes, inclusive tem um, Carlos, que numa próxima, por exemplo, acabei não me passando, porque eu gosto muito dele, que é sobre o ginásio vocacional, sobre a experiência do sistema de ensino vocacional, que nós passamos, inclusive, lá no Cine Realidade, né? Nessa sequência de filmes temáticos. Teve um que você passou aqui, que é Pro Dia Nascer Feliz, né? Que esse é um clássico, né? Icônico, assim, desses filmes, assim, que tem essa pegada, né? De reflexão, de reflexão com a voz, né? Dos estudantes, né? Enfim, que é um dado interessante nesses filmes, né? Muitos filmes que tem isso, né? Então tem esse filme sobre vocacional muito bacana. E nessa mostra, no Cine Realidade, nós também tivemos da mesma produtora, Farinha Filmes, não do mesmo diretor, salvo engano, do mesmo diretor, deixa eu ver aqui se não é. O Quando Sinto Que Já Sei. Não sei se você assistiu, teve gente aqui que já assistiu, e também vale muito a pena. Deixa eu ver se é do mesmo diretor aqui, que eu estou com a lista de filmes dele. Não, não é dele não, mas é da mesma produtora, que é a Farinha Filmes. Então, e aí o Nunca Me Sonharam, ele foi um filme assim, que foi a segunda maior audiência nossa, no Cineclube presencial. A nossa audiência não era tão grande, e a gente também nem fazia questão, porque era melhor mesmo que fosse com a média de 10, às vezes 5, às vezes 6 e tal, porque pelo menos você tem a concentração, né? Alunos mais focados ali e tal. Mas esse a gente conseguiu 30 pessoas, foi o segundo, e o primeiro 50, e o primeiro foi um documentário feito por uma estudante que morava na comunidade, que também tinha participado do Ponto de Cultura, aí se formou em audiovisual, aí fez um documentário, né, e foi apresentado. Então, realmente, né, ser da comunidade, né, a imagem da comunidade, então foi muito bacana. E aí nós fizemos a apresentação desses Nunca Me Sonharam, que foi em 2017, e foi no mesmo ano que o filme foi lançado, né? Isso foi facilitado para a gente fazer a apresentação lá no Cine Realidade, porque havia uma plataforma chamada Videocamp, acho que você deve ter tido acesso a ela, né? Essa plataforma, que era uma plataforma ligada a uma fundação Alana, fundação que lida com essa questão de... É uma fundação internacional, que lida com essa questão de, pelo menos naquele contexto do filmes, né? Com a educação e audiovisual, educação e tem outras coisas que eles trabalham com essa ligação, educação né? E meio ambiente também, agora eu lembro bem. E eles tiveram um programa assim com audiovisual e, era uma plataforma muito enriquecida, muito cheia de filmes que a gente pode chamar de impacto social, né? Então, filmes de diversas temáticas e tal, gratuitamente, enfim, e aberto, né? Assim, para cadastrado, evidentemente. E pronto, então o filme entrou na plataforma porque a plataforma remunerava, evidentemente, os produtores, né? Que tinham os filmes na plataforma, salvo engano, né? Eu não sei se era, mas acho que tinha uma remuneração, talvez não grande, não dentro como as plataformas comerciais. E aí o filme ficava liberado para quem quisesse fazer exibição, mas tinha todo um cadastro, um documento, um relatório de como foi, né, a exibição. E aí nós tivemos então essa participação de 30 pessoas. E o que acontece? O filme ele tem uma pegada que eu até resumi, eu fiz até um artigo para o blog da Santural, e eu coloco o seguinte: o filme, deixa eu pegar aqui onde é que eu coloquei, deixa eu ver aqui. Ele trabalha com a ideia que eu acho bacana, que ele fez, que o autor fez, que é eu coloco assim, que é um filme delicado, belo e provocativo de pensar sobre o que é ser adolescente e jovem em uma sociedade, uma escola dividida, tá?
E aí, o que, que eu achei interessante? Porque o filme começa colocando jovens, adolescentes, jovens, mas ouvindo eles, não sobre a condição deles de estudantes, né? Depois é que, no decorrer do, do percurso, é que ele coloca essa questão de como é a escola, como é que é ser estudante na escola, né? O que, que tem de melhor, o que, que não tem de melhor, o que, que não presta, enfim, o que é bom, o que não é legal. Mas ele começa colocando exatamente aquelas questões que a gente pode considerar como existenciais, questões éticas, questões do cotidiano, tá? Então isso para mim foi uma coisa assim bem bacana, porque é, normalmente muitos documentários, quando trata dessa questão de educação, trata da forma mais direta, mais assim, com aquela questão da objetividade, né? Então pega muito pelo lado da condição de trabalho, por exemplo, se for professores, né, da estrutura das escolas, que evidentemente isso vai aparecer, tem que aparecer, mas tem que também começar pela questão humana, né, pela questão da pessoa, que não é só estudante, né, ela é bem mais, e essas questões que é bem mais que estudante, inclusive, atravessa a escola, né, atravessa as relações dentro do contexto escolar. Questão de gêneros, questões de opção sexual, questões de raça, etnia, enfim, questões estéticas, enfim, todas essas diferenças e tudo. Então o filme tem esse papel, tem essa importância, tá? É lembrar também que o filme foi exibido, ele foi produzido, né, e começou a ser exibido, de um momento que estava muito, assim, muito presente a questão das ocupações nas escolas, certo? Então, até vocês já passaram um filme também muito legal, que foi o filme, acho que abriu, né? Essa mostra aqui, que é o filme dos pinguins, né? Isso, né? Tem o filme dos pinguins, que é o filme do Chile, né? E tem também de São Paulo, né? Que o Pronzato também. Acabou a paz, isso aqui vai virar o Chile. É. Aí o Que Pronzato falou dos pinguins também. Tá, que liga São Paulo com, né? Então, quer dizer, um documentário ali daquele momento. E esse aqui não está ligado diretamente a ocupação, ele não cita, assim, pelo menos eu me recordo, assim, acho que não, mas ele traz uma discussão, aquelas discussões que está ali no filme é fruto desse debate das ocupações, enfim, tudo que se gerou em torno do movimento de ocupações, né? Então, o filme também como o outro, Quando Sinto Que Já Sei também, que são dois filmes que eu acho bacana fazer exibição deles juntos, enfim, conversar sobre eles, né? Juntos e separados, mas também misturados. E aí tem a ver, tá? Tanto pelo ano 2017, o movimento de ocupações foi 2016, 2015, lá no final, né? 2017 também ainda tinha, mas, né, começa em 2015, final de 2016, certo? E aí, o filme, ele não trata, eu coloquei que ele fala de uma escola dividida, né? Mas essa questão não é apresentada de forma bem definida, bem clara, até pela questão que a gente vai dizer aqui depois sobre essa relação que ele tem até com o financiador mesmo, né? Com o que também tem por trás do filme, mas, no entanto, ele não perde a importância, não perde o valor, certo? Então, eu coloco essas questões da escola dividida como dois projetos autoritários e desumanizadores, né? Que um é um projeto neoliberal, que não aparece, às vezes, como isso, e o outro é o projeto da escola cívica militar, que é mais declarado, né? Mais assim, definido como autoritário, né? Como excludente e tal. O filme não faz esse debate dessas questões, mas ele, de alguma maneira, está permeado por isso, tá? É evidente que isso vai se aprofundar depois, né? Porque depois nós vamos ter a reforma do ensino médio, não é isso? Aquele mesmo período mesmo que o filme tava, foi exibido, estava acontecendo, né? E, e aí, de alguma maneira, aí eu faço agora uma crítica ao filme. O filme acaba sendo o seguinte, ele
ele tem uma coisa que é paradoxal, certo? Que essas fundações, porque quem financia o filme é a Fundação Unibanco, né? Que é uma das fundações, como entre outras, né? Lema e tudo mais, que fez parte dessa trama, né? Que gerou essa questão dessa reforma. Mas o filme é o seguinte: se não tivesse o golpe, a reforma é o golpe dentro do golpe, certo? É o golpe na educação a partir do golpe que foi feito, né? O golpe parlamentar, né? O filme teria um papel não relacionado, a gente nem relacionaria diretamente ao golpe da reforma do ensino médio, mas ele teria um papel e continua tendo, mesmo assim, de ser um espaço de, como eu falei no início, de apresentação de uma forma delicada, de uma forma com beleza também, né? E de uma forma mais ampla do que apenas a relação estudante e escola, relação pedagógica, enfim, que nos falta muitas vezes compreender, né, e realizar mesmo isso de forma que a gente pode chamar assim, sem querer pegar essa coisa da escola integral, né, essa forma como se coloca nesse modelo que se impõe, muitas vezes se impõe, mas é uma forma integralizada também, né, uma forma integral de tratar, como eu estou dizendo a vocês, como já falei aqui, tratar essa questão do adolescente, do jovem, não apenas como estudante, né, não pensar apenas como estudante. E isso tem um valor muito, muito legal, tem uma importância. E de essa juventude, inclusive, de ter condição de se expressar, né, de se falar, de ter liberdade de, de se colocar. Então, tem esse valor, o filme tem esse, esse papel, né, essa importância. Em termos de condução, que eu já estou falando sobre a condução do filme, eu já falei sobre essa questão dele trazer a condição de ser e estar na escola, além de estudante, como jovem e adolescente, no sentido existencial, ético, estético, e ele também traz uma questão interessante, que é, do ponto de vista técnico, que também coloquei aqui, anotei, que é uma forma, e é envolvente isso, através da cor, é uma cor cinza, enevoada, né? Essa estratégia ele busca, no caso, ao invés de fazer um filme com as cores da escola, diretamente de uma escola, né, de várias escolas, e com os objetos, porque quando você também coloca aqueles objetos, as imagens, enfim, muito de fundo, você tira um foco, né, da fala, da expressão, de quem fala também. Então, ele, inclusive, coloca os estudantes, inclusive, num local assim separado, né? É uma escola, aparentemente é uma escola, mas não, você não tem aquela coisa da sala de aula com carteiras, então não cria uma imagem de saturação, né? Ele cria uma imagem assim mais leve, mais assim que você pode respirar mais na forma como você você ouve, você escuta. E tem uma música também que é bastante legal, que é uma música instrumental e que transcorre todo o filme, que dá também tira aquela tensão, aquele peso, né? Que a gente sabe que é próprio das escolas no nosso tempo, né? Sobretudo nesse debate, nessa briga, nessa disputa de projetos de educação de escola. E aí, para terminar, eu coloco o seguinte: que desafio o filme nos coloca? Aí eu coloco o seguinte, eu anotei aqui, aí eu vou ler para a gente poder facilitar até o debate, para ter mais tempo. O filme pode nos trazer, ele traz, na verdade, o desafio de quem pensa e atua no debate e nas lutas políticas, mas que desconsidera a dimensão existencial, cotidiana e cultural das pessoas que estão sendo jogadas de um lado para o outro e também umas contra as outras, tá? O diálogo, a escuta, a atenção, tá?
sem a pressão da nota, do tempo, dos 50 minutos, da chamada, sem ser em ambientes quentes e mal iluminados, cheio de gente e em lugar às vezes apertado. Tá? Eu concluí esse texto, que até está lá no blog, com uma frase do escritor Dostoiévski, o escritor russo, que ele coloca que a beleza salvará o mundo. Aí eu coloco aqui que a beleza aqui não apenas como algo estético, mas como a arte do encontro, a arte do bem viver, tá? Então, é isso. Vale a pena também dizer, o diretor, Kaká Holden, que às vezes você pode pensar que é um nome que pode ser uma mulher, pode ser um homem, mas é um diretor, é um homem, e ele é de Curitiba, tá? Começou a vida dele com entretenimento, com a indústria cultural mesmo, com cinema, enfim, e fez uma carreira bastante bacana, bem legal, em filmes com essas temáticas assim, sociais, educativas e numa perspectiva de integralidade, vamos dizer, holísticas mesmo, né? Eu tenho aqui uma lista com os filmes dele, são poucos, né? Nunca Me Sonharam, 2017, que é esse, que foi premiado como melhor documentário no Festival de Los Angeles e exibido na sede da ONU, em Nova York. Tem a série documental Corações e Mentes, Escolas que Transformam, 2020, exibida no canal GNT. E em 2023 ele estreou seu último longa-metragem, Quantos Dias, Quantas Noites, no Festival do Rio. Eu não sei o tema que trata desse último aí, mas ele tem um filme que tem outros, tem curta-metragem. Tem o primeiro, tem um curta-metragem que eu não vou citar, mas tem um primeiro filme que ele fez, Cacá Roden, que é o Tarja Branca, a Revolução que Faltava, 2014. Esse filme ele conquistou o prêmio de melhor documentário do Festival de Toronto e é um filme que trabalha. Eu não assisti não, mas foi muito comentado, foi muito divulgado. Não sei se aqui alguém já assistiu, o Tarja Branca, que ele fala sobre essa questão da cultura popular, especificamente da cultura popular, das culturas populares, inclusive das culturas populares ligadas à infância, né? As brincadeiras de roda, toda aquela questão da mitologia também infantil, como fonte de cura, como fonte de bem-estar, de bem viver, como uma forma de viver melhor mesmo, das pessoas se tornarem mais, assim, de humanização, certo? Que no fundo era um papel, né? A cultura tradicional, a cultura popular, enfim, isso era um papel importante, entendeu? Então, a cultura como saúde, vamos dizer assim, né? Então, é isso. E no final, eu ia dizer o que eu acredito, né? Para encerrar. E aí eu posso dizer a vocês o seguinte, olha, no fundo, eu nunca acreditei muito na escola, sabe? No fundo, é, nessa forma de escola, de organização de escola, sabe? Talvez porque as escolas que eu estudei, né? Começo a estudar na década de, né? Eu nasci em 60, década de 60, e eu acho que muitos de nós não tivemos muito contato com uma escola que fizesse dizer que valeu a pena, né? Que a gente pudesse dizer que é uma escola que dá valor assim às questões que nós sabemos que tem importância, né? E que não é reconhecida. Então, mas nem assim eu deixei de buscar fazer também dentro da escola aquilo que eu acreditava, né? Trazer para a escola. Então, essa minha dedicação muito à questão cultural, à ação cultural, né? Inclusive, eu destaco muito bem que o Cine Realidade, por exemplo, tudo que você citou no início, o hip hop, né? Dança moderna, a Caravana Luiz Gonzaga, que o nome, inclusive, era Caravana Luiz Gonzaga Vai à Escola, foi tudo feito com recursos
externos, né? Com apoio de fora. No caso, o Ponte Cultura com o Ministério da Cultura. No caso, o projeto que antecedeu o Ponte Cultura, que foi o embrião, né? Começo, chamado Projeto Estatuto da Criança e do Adolescente com Arte. Foi com recursos de uma fundação brasileira, mas que repassa recursos que vem ainda, hoje menos, da Europa, principalmente das agências de cooperação europeias, a maioria ligada às igrejas, e católica e protestante, que é a SESI, né, em Salvador. E, cara, foi isso que me deu, assim, gás, sabe? Me deu... que não me deixou eu cair, assim, naquele estado de completa desesperança, desilusão, de dizer assim, pô, de ficar naquela coisa de esperando os últimos dias, né? Contando, sabe, as horas, contando os dias para passar, para se aposentar. Então, e ainda hoje eu continuo achando legal essa coisa da relação com a escola. Agora, o que eu queria mesmo, eu tô aposentado de uma escola, de um vínculo, trabalho em outro, era estar exatamente continuando aquilo que eu fiz como professor, né? E como agente cultural, né? Eu queria estar como agente cultural, né? Fora da escola, contribuindo com a escola, né? Mas por dentro eu tenho minhas dúvidas. Aliás, tenho certeza mesmo. Só por dentro não dá, sabe? Não vai dar. Então, eu até coloco às vezes para os companheiros, né? Mais do campo da esquerda, né? Essa visão que a política dá a questão de uma visão mais da questão da escola como um aparelho estatal, né? Eu não vou negar isso, não vejo por que não, a escola pública, né? É fundamental, evidentemente, mas eu preciso ver como é que vocês podem motivar, podem mobilizar e organizar mesmo grupos, né? Pessoas, enfim, que, que atuem fora e dentro, né? Que tragam contribuições de fora, sabe? Inclusive, do ponto de vista de sustentabilidade econômica para trabalhos desenvolvidos internamente dentro da escola, não é? Claro que você pode fazer isso de forma separada, né? Como apenas oficinas, né? Com apenas que isso não é legal, suficiente, não é isso. Estou falando de uma coisa que articule com professores do dia a dia, da sala de aula, enfim, que contribua com professores, sabe? Que esteja junto com os professores, né? Inclusive dentro com os planos pedagógicos mesmo, com os planos de aula, enfim, tá, sabe? E que participei de uma tentativa disso, de uma experiência disso, do governo Dilma, inclusive, o chamado Programa Mais Cultura nas Escolas, né? Que foi uma busca e que aconteceu, infelizmente não ganhou o status de um programa que deveria ser continuado, né, retomado agora do governo atual, governo Lula 3, mas foi uma busca de fazer essa ligação, né, de cultura e educação, mas de uma maneira que convergia, né, uma proposta cultural com um plano político-pedagógico, né, e aí quando a gente ia propor uma proposta de ação cultural, tinha que partir do plano político-pedagógico, tinha que fazer, sabe? Então, isso a gente como pode dizer que já tem experiência, já aconteceu, certo? Beleza? Então, fico por aqui. Obrigado, Zezito. Grandes reflexões. Algumas coisas aqui eu tá em sintonia com alguns textos que eu escrevi aqui, uns tópicos que eu pontuei do filme. Mas antes de falar, eu prefiro franquear a palavra e deixar que outras pessoas tragam suas questões, comentários e intervenções. Fiquem à vontade. Teve um comentário, foi da Maria do Carmo. Depois da discussão do filme, eu gostaria que vocês falassem um pouco como o baixo desempenho dos alunos do nono ano impacta, né, o ensino médio, como esse problema potencializa a evasão escolar.
acho que dá uma grande discussão. Porque justamente o nono ano é a ponte município-estado, né? Então, a galera, o município vai empurrando, e aí chega no ensino médio. Eu tava até brincando com. Eu tenho alguns primeiros anos, né? Eu tenho 4 primeiros anos. E aí brincando com ele, esqueci de vocês são a geração pandemia, eu dando uma risada. Mas é isso, assim. Enfim, o Zezito, outra pessoa quiser falar, a palavra tá aí. Tem a pergunta da Maria do Carmo, tem a falar do Zezito, a palavra da franqueada. Se alguém quiser, pode ser, porque aí a gente democratiza também, né, esse debate, esse espaço de fala, é uma roda de conversa, né? Então, Perfeito. a gente dá o start, né? O ponto de partida, mas agora acho que todo mundo pode dispor aí do que sabe, do que conhece, né? Do que já experimenta para poder dizer, tá bom? Beleza, eu vou para as minhas anotações, mas eu nunca parei para elaborar muito a questão da Maria do Carmo. Eu percebo que tem um problema, até porque, né, já estudamos nono ano, percebemos o salto que é do nono ano, a antiga oitava série, para o primeiro ano do ensino médio. E aí, eu aqui pensando, uma das coisas que eu percebo é a, a, a ampliação da carga horária, no sentido de que mais disciplinas entram na jogada, né? Então, tem várias disciplinas novas na jogada, filosofia e sociologia, por exemplo, ciências que fragmentam em 3, então se amplia a quantidade de professores que esse aluno, essa aluna estão habituados normalmente. Acho que é um primeiro impacto esse. O segundo ponto é que quanto mais o tempo passa, os problemas que não são sanados vão ficando piores, né? Então, tipo assim, a pré-escola, a creche, leva essa criança, ou quem não tem sorte de ir para pré-escola e para creche, vai com algumas lacunas para o Fundamental 1, essas lacunas não necessariamente são resolvidas no Fundamental 1, e vai para o Fundamental 2, conselho de classe, progressão automática, não sei o quê, e aí vai. Quando chega no ensino médio, está potencializado. E essas lacunas potencializadas estão chegando no ensino, na pós-graduação. Eu estava conversando com alguns colegas que dão aula em pós-graduação, em graduação e pós-graduação, não pós-graduação, mas em graduação, eles falando, né, uma série de problemas do ensino superior no Brasil, na rede pública e na rede privada. E eu falei, virou um grande colegião, né? O ensino superior hoje no Brasil é um grande colégio. Se você reprova um aluno no superior hoje, os pais vão para a escola, vão para a faculdade. Se o aluno perde uma disciplina no nível superior, os pais vão para a faculdade, ele vai brigar com o professor, porque não, eu tenho que passar porque eu estou pagando, eu tenho que passar porque eu preciso passar, não sei o quê. Então, tipo assim, o que nós estamos colhendo, no final das contas, são os que nós plantamos, né? Por várias questões, não necessariamente eu, pessoa, mas quando eu falo nós, eu falo instituição escola no Brasil. Então, há um projeto educacional brasileiro que não vem de agora, e aí nós estamos colhendo os frutos. E aí, com a crise neoliberal, está piorando, né? A pandemia piorou problemas já existentes. Enfim, eu não sei se responde a Maria do Carmo, mas são um pouco das inquietações que eu percebo em relação muito com o ensino médio. Em relação ao fundamental, normalmente é traumática, assim. Eu tenho 3 ou 4 passagens no fundamental, uma bem legal, uma mais ou menos e 2 bem ruins. E tem muito isso, não, porque eles são muito pequenos, não pode cobrar, você não pode tanta coisa. E aí eu, puxando pela memória, os meus professores, eles já tinham uma postura de não infantilizar tanto a gente e tentar cobrar ao máximo, já olhar pra gente, não, gente, a gente precisa cobrar, não que você vá pra faculdade, mas se você tem uma vida lá fora, que vai cobrar de você o máximo possível, enfim, nós estamos infantilizando cada vez mais as pessoas e cobrando cada vez menos, né? Acho que disciplina e cobrança, em um certo sentido, depende de como a gente faça, são fundamentais, mas cada vez mais a escola está perdendo um sentido de socialização do conhecimento científico. Então eu lembro que eu fui trabalhar com, e aí eu fiz com esse exemplo, a escola, eu aprendi com os meus mestres, né, e mestras, que a escola socializa o conhecimento científico, ou seja, não é para ensinar o que o pai quer que eu ensine, eu preciso ensinar o que precisa ser ensinado. E aí, uma disciplina, há uns anos atrás, eu trabalhei com cultura afro-brasileira, uma disciplina, que é aquela lei, né, 10.600 e pouco, mas em algumas escolas viram disciplina própria para facilitar, inclusive, o trabalho da escola, não fica transdisciplinar. E aí, a única coisa que falaram, professor, odeio qualquer assunto, só cuidado
porque tem gente de algumas religiões na sala de aula e dependendo do que você fala, vai ter atrito com os alunos e com os pais dos alunos. Então, se for tocar em religiosidade, cuidado. Isso são, Cuidado. Não é à toa que uma escola que eu trabalhei, a viagem para Cachoeira não aconteceu com Fundamental, porque os pais disseram que Cachoeira, aqui na Bahia, Recôncavo Baiano, é a terra dos terreiros. Logo, os filhos deles não podem ir para Cachoeira. Então, tipo assim, gente, Cachoeira é cidade fundamental na história da Bahia e do Brasil, pô. A verdadeira independência do Brasil, 2 de julho, o 2 de julho, passa por Cachoeira. Cachoeira é fundamental na história do país. Enfim, e a galera vai negar uma visita, pisar no chão de Cachoeira, porque eu acho que lá tem muito terreiro. E eu não quero meu filho pisando em Cachoeira, porque lá tem muito terreiro. Enfim, é assustador. E aí eu preciso, como professor, ter que ouvir um tipo de coisa dessa. Então, tem uma série de probleminhas que vão só criando, né, mais rachaduras que chegam no ensino médio e tá ficando cada vez mais insustentável. É verdade. Isso aí eu não tenho nada a acrescentar, viu? Carlos, o que eu posso dizer é que é uma questão que, no fundo, é bem maior do que essa questão meramente só da série, do 9º ano, né? É uma questão estrutural mesmo, né? De uma escola que cheia de limitações, né? De fragilidades lá do início, né? E depois só vai volumando, vai agravando, certo? Como você está falando, né? E aí chega no ensino médio, eu mesmo tive turma no ensino médio que... Eu tive turma no ensino médio, uma escola que eu trabalhei ano passado, que eu tinha, assim, uma parecia que estava próxima da universidade, sabe o que é? Estava quase, assim, no perfil de ser... sobretudo, eram meninas, a maioria, que tinham interesse, estudava, se dedicava e tal. Dava gosto mesmo, sabe? De, olha, vocês estão prontas para a universidade, para começar, né? Já outra era coisa que você botava você para baixo, parecia coisa de 5º ano, sexto ano, é 6º ano, né? Sexto, que é o começo do fundamental maior. Aí eu disse, cara, como é que pode, na mesma escola, né? Essa diferença, sabe? Então, tinha uma turma que eu gostava, sabe? Eu tinha o maior prazer de ir, e outra turma que era um saco, né? Era um sacrifício. O que salvava é que eles eram divertidos, entendeu? Então, tinha uma coisa assim que não era pesado, não era aquele clima de... Então, eu também entrava, né, de certa maneira, na brincadeira com eles, algumas situações também, né? Mas era um negócio assim, rapaz, que eu disse, essa turma não tem condição, não tem. E a escola, o mais interessante é a escola, se você fosse pensar no que a escola oferecia, ela não oferecia condições nem para essa turma mais avançada, tão boa assim, não é das piores escolas, e tampouco para outra. Então, também você tem, né, no meio desse lugar, dessa situação, né, quem avança e quem não avança. Agora, se você for descobrir também, às vezes está em que escola também estudou lá atrás, entendeu? Isso também, se for puxar, se for pesquisar, você pode encontrar, talvez, diferenças também, né? De onde veio para dar o resultado que, como eu disse a você, né? Uma escola quer dizer, ensino médio, né? Eu ensinei eles o primeiro e o segundo, que parecia, sobretudo no segundo, você fica bem claro isso, quem é que tem mais, né? Que vai, porque o primeiro é transição, né? Então você fica aí lá e tal, mas o segundo fica mais firme, né? Definido isso. Aí você vê assim, rapaz, que segundo ano, né? E o outro, que maravilha, né? Na mesma escola. Então, Indo pro documentário, eu anotei alguns pontos aqui, eu vou tentar formular 1 ou 2 comentários só. O primeiro é que, por mais que tenha sido financiado por um banco, tem algumas questões fundamentais ali. A primeira é até que ponto nós, que trabalhamos com educação ou que nos relacionamos com jovens e adolescentes, conhecemos essa galera, né? Principalmente esse momento
nativos digitais, esse momento crise do neoliberal, esse momento pós-pandêmico. Então, eu lembro muito do Belchior e das aulas que eu acho que o Romero está aqui, né? As aulas que o Romero deu sobre o Belchior e o disco Alucinação. A impressão que eu tenho em certos momentos é que nós voltamos para aquele contexto da alucinação, só que numa versão piorada, porque o sinal está fechado, não fechado, mas o sinal está arrancado, e a gente não sabe que horas vai abrir. Então, não é que fecharam o sinal, eles arrancaram o semáforo está quebrado, e a gente não sabe que horas pode passar. Então, a situação é um pouco mais delicada por conta das questões conjunturais. E o filme marca, né, achei com um cuidado interessante, como o jovem rico tem mais caminhos, mais horizontes e a chance de sonhar, e o jovem pobre não necessariamente, né? E aí vai ter a menina adolescente, né? O famoso caso da moça adolescente que engravida com 14 anos, 15 anos. Isso tem impactos determinantes na sua formação, que se não tiver um suporte familiar, ela vai desistir da escola, por vários motivos. O menino que também engravida a namoradinha da escola e vai ter que sair da escola para poder trabalhar, porque agora tem que fazer casa, tem que, enfim, comprar leite, comprar fralda, não sei o quê. Ou o cara que, por se sentir desajustado, por se sentir silenciado, por ter revoltas que ele nem consegue elaborar, ele não vai mais para a escola. Isso acontece, né, gente? Parte dos nossos problemas com a educação, no ensino, na escola, passam pelos silenciamentos e revoltas e dúvidas que cada criança, jovem, adolescente, daquela adolescente, e não consegue elaborar, e nós não sabemos ajudar a elaborar, ou nós não conseguimos criar pontes, vínculos, enfim, laços, para ajudar nesse processo. Não, eu não vou resolver seus dilemas, eu não vou ajudar você com seus conflitos internos, seus demônios, mas eu tô aqui. Então, quantas vezes nós falhamos por várias questões, não nos demonizando também, né? Porque também nós temos nossos dilemas, nós também temos várias questões, não conseguimos ser essa ponte afetiva, que eu acho também outro ponto importante do filme, e algo que eu tenho falado todos os 4 encontros. Até que ponto deve acontecer a relação afetiva, a relação interpessoal entre professor e aluno, né? Tem aquelas pessoas que defendem um afastamento, tem as pessoas que defendem uma aproximação maior, e aí tem alguns filmes que nós veremos vão trazer esse ponto de forma mais elaborada, talvez, mas fica essa questão de novo aqui. Então, a questão de classe é fundamental, as questões da própria consciência, da própria subjetividade, da própria identidade dessa galera também é fundamental, tanto dos alunos como dos professores. E sobre os professores, eu acho interessante que não é um documentário que diz, nossa, eu vou colocar num pedestal aqui, colocar no altar os grandes heróis da educação, e vocês têm que copiar essas galeras. A impressão que eu tenho eu vou trazer algumas experiências de pessoas que tentaram, mas também não estão plenamente felizes, porque, nossa, a gente brinca na escola falando, nossa, ele é filho de Paulo Freire, nossa, ela é filha de Paulo Freire. Essa galera que fica tentando ser como se fosse, não, eu vou reencarnar Paulo Freire e resolver todos os problemas da educação no Brasil. Eu não tive essa impressão, voltando agora para o documentário, né? A impressão que eu tenho, eu tive algumas experiências que deram certo com alguns alunos, mas eu caminho por aí, eu tento ajudar alguns alunos, porque eu não vou salvar todos, né? Então, por vezes, o trabalho do professor no Brasil é muito inglório nesse sentido, né? Porque nós vamos para tentar dialogar com centenas de alunos e alunas todos os dias, e se a gente conseguir atingir uma porcentagem dessa galera, nossa, que grande conquista hoje, mas é sempre como uma sensação de meio que, pô, eu vou tentar enxugar gelo hoje. Eu falo hoje no sentido de que, dependendo dos fatores externos, a sua aula pode não acontecer, por exemplo. Quando eu comecei a dar aula, eu dava aula quinta-feira de manhã também, dependendo da quarta-feira à noite, não tinha aula quinta-feira de manhã, entre aspas, porque os moleques só queriam falar do Flamengo, do Botafogo, do Fluminense, do Corinthians, São Paulo, etc. Falar só de futebol. E eu falando a manhã inteira, gente, ninguém aqui trabalha no Globo Esporte, ninguém aqui trabalha no esporte interativo, ESPN, vamos segurar a onda. Sobrou um tempinho, pode até falar sobre isso, mas vamos tentar segurar a onda aqui. Então, e aí tem os conflitos de gênero da sala de aula, né? Por vezes, os meninos da sala vão ter uma postura X e as meninas Y, e aí não vou caracterizar porque às vezes varia. Vai ter sala que por exemplo, eu vi curioso de um colega de matemática falando, velho, eu quero dar aula de matemática em tal turma, e os meninos adoram aula de matemática, e as meninas me odeiam. Aí eu vou dar aula em outra turma, as gurias adoram filosofia e os meninos me odeiam.
Então, tipo assim, varia, e aí a aula vai funcionar, não vai funcionar. Enfim, são vários pormenores aí, e eu fecho esse primeiro comentário para passar a palavra aí, caso alguém tenha alguma intervenção, algum comentário para fazer. Boa noite. Boa noite. Eu assisti o filme, muito bom, bem organizado. Fiquei assim imaginando assim aqueles jovens todos cheios de vida, sonhos, e a muitos deles, né, negado o direito de ter uma vida mais prolongada. Quando eu faço uma análise com tantos jovens aqui que tiveram as vidas ceifadas e eram jovens negros das periferias aqui da cidade, que tinham a oportunidade de trilhar um caminho, né, pela escola, muito embora a escola, uma das falas no filme dizia assim, que não pode haver uma escola emancipada dentro de uma sociedade opressora, né? É muito difícil, principalmente a sobrevivência dessa juventude. Aí eu me lembrei de um jovem, foi meu aluno, estudante, do 5º ano, e ele trabalhava com o pai à noite. E quando chegava na escola, ia dormir. Ele estava morto e cansado, menino. E aí me chamava muita atenção que, às vezes, ele até incomodava os outros, né? Aí ele chegava, deitava, botava umas letras bem grandes na folha de papel de caderno, botava assim, cobrindo o rosto e dizia bem assim, não me incomode. Me chamou muita atenção o que ele colocava. Professor, olha aí, ele está dormindo, botou não me incomode. Aí eu dizia assim, deixa ele dormir. Mas quando era na hora do intervalo, ele acordava com a cara de sono. E aí, o que era que estava por trás disso tudo? A negação do direito dele viver dignamente, trabalhando, né, na adolescência, e quando chegava na escola não suportava, né, o cansaço tirava a possibilidade dele sonhar e compartilhar dos desejos dele. E esse jovem chegou um dia que foi assassinado, né? Por quê? Porque ele trilhou por outros caminhos e ali tiraram a vida dele, como de outros jovens. Assim. Aí eu vejo que também no documentário diz assim, que a escola ainda salva, né? Que dependendo de um professor que tem uma metodologia que desperte no aluno interesse pela vida, né? Dizer assim, não, eu tenho que usar a escola como um instrumento de luta, de liberdade, né? Para construir a minha cidadania junto com os outros, ou seja, muitos não chegam nem a pensar assim, mas vai depender também de um professor que tem esse olhar, né, para essas realidades, que não vai para a sala de aula apenas para dar conteúdos, e conteúdos muitas vezes não tem nada a ver com a vida do estudante, né, daqueles que estão na escola. Eu até pensei, não sei se é permitido por vocês, aí, quem criou o documentário, esse era um material muito bom para, numa semana pedagógica, se discutir com os professores, né? Inclusive, atualmente eu estou aposentado de um vínculo, mas no outro ainda estou atuando na coordenação pedagógica. Estou pensando exatamente em compartilhar com os professores esse material assim para uma discussão e para a gente ter esse olhar, né, para essas realidades, onde muitas vezes o professor está lá naquela comunidade e ele pode ser também um instrumento de luta, né, de apoio a quem está sendo oprimido, né? Era essa fala. Muito bom mesmo o material. Eu só tive como assistir hoje pela manhã e fiz umas anotações aqui
Foi muito bom mesmo o documentário, viu? Valeu mesmo. Obrigado, Xará. Veja, o link que compartilhei permite ver online e baixar, né? Então, fica à vontade para usar. Eu tenho certeza que vai ser mais proveitosa. Só de você discutir esse filme com seus colegas de trabalho, vai ser uma das melhores jornadas pedagógicas das mais de 5.000 cidades desse país. Eu tenho certeza disso. Porque, via de regra, não tem futuro nessas jornadas, mas assista, discuta com a galera, vai ser uma manhã, uma tarde muito proveitosa, um dia muito proveitoso com seus colegas. E meu último comentário sobre esse documentário, primeiro uma ressalva, né, que eu não podia esquecer, o tempo passando, né, e uma professora que aparece algumas vezes no documentário, a Macaé Evaristo, é a nova ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania do Brasil. Então, eu estava assistindo um documentário e pesquisando os nomes, e aí algumas pessoas, eu não sei se eu conseguir falar, vou tentar mandar um e-mail, não sei, para quem sabe, em outro momento, eventos futuros, formações futuras, mas a Macaé hoje é nossa ministra, né? E aí, fala essa ressalva, meu comentário é o seguinte, né? O problema do utilitarismo na educação. Isso está ficando cada vez mais forte, e a minha impressão é que vai piorar. Como assim, Carlos? Para que eu preciso de Pitágoras? Para que eu preciso de Aristóteles? Esse tipo de comentário que, quando vem de não professores, eu fico tranquilo, porque não, essa pessoa não é professora. Mas quando vem de professores querendo problematizar questões fundamentais, uma coisa, gente, é falar assim, não é que tá tudo perfeito, não é que não tem debate. Por exemplo, em filosofia, eu acho que a gente precisaria abrir um espaço fundamental para falar sobre filósofos, que eu já faço, pelo menos 4 ou 5 filósofos ali, vamos discutir ao longo do ensino médio, e filosofia africana. Isso aí eu sempre procuro um momento para a gente falar sobre isso, em algum momento do meu ensino médio, que eu lecione. Agora, isso precisaria virar regra, eu acho, né? Virar base e não virar uma exceção de um professor ou professora que esteja sensível a essas temáticas. Então, eu acho que tem discussões importantes, mas uma questão eu não acho que seja um bom caminho discutir matemática, filosofia, ciência de forma pela utilidade. Porque, do ponto de vista prático, só serviria se nós estivéssemos formando pessoas para cadeiras acadêmicas nessas áreas. E olhe lá. Então, tipo assim, eu fico muito incomodado quando a galera, para que serve tal coisa? Então, e aí tem uma instrução, eu não vou lembrar agora o texto, se eu achar o texto, eu compartilho outro momento com vocês, me cobre. Eu acho que é o Nilton Duarte, ou é a Daniela Saviani, eu confundo os dois às vezes, eles fazem uma discussão sobre curricular e extracurricular. Então, e parte dessa discussão das pessoas, da utilidade disso, muitas vezes as pessoas tropeçam tratando o extracurricular como mais importante que o curricular. Então, a gente precisa discutir os nossos conteúdos, ok, mas precisamos ter cuidado para não trocar alhas por bugalhas, né, como diz a expressão, para não piorar, porque a ideia de novo não necessariamente é nova, né, gente? Eu quero o novo, vamos buscar o novo, mas até que ponto esse novo é novo? Às vezes o novo vem pior do que o velho que a gente está fazendo a crítica, então cuidado, nem toda reforma necessariamente é uma reforma, como nós vimos no caso da educação brasileira. Outro ponto, esse documentário fala muito sobre a questão da evasão escolar por conta da questão financeira, e hoje nós temos política de distribuição de renda para jovens, adolescentes e adultos que estão na escola. Então, e aí cabe uma discussão, eu acho, quem sabe depois de um aninho aí, ou talvez um pouquinho mais de tempo, de pé de meia e outras políticas, quais são os impactos disso? Não sei responder, mas o que eu percebo nos jovens e adolescentes é muito isso. Não, meu dinheiro aqui tem gente que vai usar para necessidades, obviamente, mas tem pessoas que estão usando para... não, eu estou vindo para a escola porque eu vou receber, não estou nem aí para a escola, não estou nem aí para as aulas, não estou nem para nada, eu só quero que dia 5, dia 31, sei lá, que dia caia certinho lá, e a galera faz conta, não, eu vou fazer tal rolê, eu vou fazer tal coisa, comprar uma pizza, comprar um tênis. Então, beleza, o lúdico é fundamental, ok, mas até que ponto a educação tá virando tipo assim, eu vou pagar para você ir para a escola, mas você não precisa nem entrar na aula, né? Porque, por exemplo, tem um ponto que se o aluno é infrequente, o cara é aluno de Zezito, no matutino, a gente está em agosto, ele não entrou em nenhuma aula de Zezito, ele foi chamado em todas as aulas, está lá, 0 frequência. Ele migrou para tarde ou para noite, ele vai com 100% de frequência. Para nos sistemas educacionais, via de regra, nos sistemas educacionais do Estado no Brasil. Então, é um problema para a gente pensar. Até que ponto
o pé de meia não é um tiro no pé, dependendo da forma que está sendo trabalhado nas escolas. Porque eu fico pensando muito na galera que está precisando da grana e está salvando muitas famílias. Eu converso com alguns alunos, o professor está me salvando, não sei o que e tal. Eu tenho esse diálogo, mas ao mesmo tempo, tem comentário tipo, poxa, eu não consegui driblar o pé de meia, eu não consegui driblar para receber, mesmo sem, na regra, eu ter direito, eu queria receber para poder comprar um não sei o que, tal. Então, a gente precisa analisar até que ponto quais são os impactos positivos e negativos desse tipo de política, porque em alguns estados como a Bahia, além do pé de meia, tem um dinheiro do Estado, né, que a galera soma, enfim. Então, a gente precisa ter um tempo, talvez, para ter uma amostra, 5 anos, 10 anos, para fazer uma análise até que ponto como é que está sendo feito, né? Porque uma coisa que eu sugeriria ao programa é associar a verba à frequência escolar e a nota, talvez. Eu sei que nota não diz muita coisa, mas pelo menos a frequência, porque por vezes a galera não está indo para a sala de aula. Ou está indo, tipo, assiste uma aula de Zezita, mas não assiste a aula de Carlos e vice-versa, que é um ponto para a gente ponderar. E por fim, a questão da estrutura financeira, né? Porque a estrutura física da escola, não financeira, a estrutura física da escola. Tem um comentário das pessoas mais velhas, e eu vi isso de alguns jovens senhores, ou senhores, assim, sei lá, 40 e tantos anos, 50 e tantos anos para cima, que tem alunos no ensino médio, escola integral forma vagabundo. Homem não pode estudar em tempo integral. Homem tem que estudar um turno e trabalhar nos outros. Não sei o que, vai criar um monte de moleque ladrão. Então, uma crítica do Estado, talvez por causa do diálogo, talvez da forma que os estados tinham apresentado a educação integral, parte dos pais de alunos tem rejeitado, parte dos alunos tem rejeitado, mesmo quando há investimento, né? Então, a Bahia tem feito não sei quantas unidades, eu perdi as contas, de escolas multimilionárias. Então, escolas de 20 milhões, 25 milhões em cidades de 30 mil habitantes. Para de menos de 30 mil habitantes. E aí, nas cidades maiores, 2, 3 unidades escolares. Salvador deve ter umas 8 escolas desse patamar de milhões de reais. Então, até que ponto essas escolas, também com muita estrutura, estão fazendo efeitos positivos na vida da galera? Porque uma questão é, junto com essa estrutura, vamos problematizar se ela é boa ou não, vale a pena as experiências. Alguns eu conheço têm grandes problemas. Os profissionais que estão indo com essa escola estão preparados para usar da melhor forma esses espaços, ou esses espaços foram pensados para professores e alunos, ou é só para foto do governo do estado? Porque também tem esse problema. Então, se você passa um drone por cima dessas escolas modelo na Bahia, elas são incríveis. Mas até que ponto essas escolas modelo, de fato, têm transformado a aula, o processo de ensino-aprendizagem? E aí eu encerro meus comentários sobre Nunca Me Sonharam. Ok. A gente tem até que horas? Comumente vai até que horas? Então a gente tem feito ali 1 hora e pouquinho, né? Não sei se vai ter mais alguma inscrição, mais algum comentário, para a gente caminhar para o encerramento. Certo. Tem um comentário aqui no interessante, por sinal, do Kesson, né? Pronto. Ele diz, pode ser. O próprio título Nunca Me Sonharam já é uma provocação. No entanto, é para quem? Porque, de certa forma, os projetos docentes, os próprios docentes, aliás, não se sentem parte dessa mudança. A desmotivação é geral. E aí é um ponto realmente muito certo, muito sério, entendeu? É uma questão porque, num certo sentido, a sensação de abandono, né, não é só dos alunos, né, dos adolescentes, jovens, mas também dos professores, né? E aí eu digo a você, sabe, uma coisa que eu aprendi, que vale seja para professor, seja para aluno, sabe? E aí eu vou até recolocar o que eu disse. Eu vou até colocar e fazer uma observação importante. Eu falei, acho que no final da minha, quando estava terminando a última parte, que é no que eu acredito, né? Ou é porque eu consegui se segurar, né? Consegui me manter motivado, vamos dizer assim. Eu coloquei muita questão cultural, não é isso? E que não é uma questão por dentro só, ela vai para dentro, mas é uma busca que vem de fora, né? É uma busca que vem como indivíduo, como pessoa, mas que, de alguma maneira,
Eu busquei também criar um coletivo de pessoas, né, de fora mesmo, né, que deu suporte para poder fazer, entendeu? O que a gente fazia dentro, fez dentro. E aí, é esse debate que a gente vai precisar fazer, Carlos, inclusive com a esquerda, inclusive organizada, institucionalizada, seja por via partidos, via sindicatos, enfim. Sobretudo por essas duas vias de organização que é clássica, né? Que são secular, enfim. Que é o seguinte, pegando o que Frei Beto disse, até trazendo Frei Beto também aqui para o nosso debate, para a discussão, ele falou uma coisa assim, interessante, que tem muito a ver com essa questão da juventude, né? Aliás, ele falava da juventude exatamente disso. Ele disse assim, e drogas, e entorpecentes e tudo mais. Ele disse assim, que a década de 60, a década que ele foi liderança juvenil, né? Que ele veio do movimento estudantil, e ele dizia assim, nós éramos impregnados de tanta utopia que a gente não tinha como nos embriagar, não tínhamos por que ter overdose de outra coisa. A gente estava tão impregnado dessa questão de querer transformar o mundo, transformar a sociedade, enfim, que muitos deram até a própria vida por isso, né? Então, vejam que enquanto muitos morrem, né, por questões, ou por overdose, né, por um uso excessivo, ou por questões envolvendo guerras, né, conflitos, ou até porque não pagou, não pôde pagar, e aí vai embora, né, é morto. Então, enquanto a juventude ante 60, não era toda a juventude, evidentemente, ele não está falando, né, de um conjunto unificado, né, generalizado, porque nunca é. Mas ele está falando de uma tendência, de uma configuração grande, assim, de jovens, número grande de jovens, que dedicaram a vida e necessariamente não sucumbiram, né, em relação à morte, mas passaram muito pelo perigo, né? Ele mesmo foi um desses, né? Então, e muitos nem sobreviveram. Então, se morria naquele tempo lá por ideais, por ideais, depois, com o tempo, vai se morrendo, né? Nem por ideal, quer dizer, vai se morrendo por tão pouco, por quase nada, ou por nada. E aí, o que se faz para poder a gente ter essa questão da utopia? Como é que se alimenta isso? Como é que se nutre, né? Como é que se aduba? Como é que se... Eu penso o seguinte, por isso que eu não acredito só na educação, não acredito só na escola, entendeu? É isso que é a questão. Não que eu não nego a escola, né? Eu não acho que não deva ter escola, mas eu não vejo só educação, e aí eu não vejo só educação, não é só como estudante, mas é também como professor, para ser a fonte de significado, sabe? A fonte de sentido, né? Tá bom? Então, e a nossa esquerda institucional, clássica, né? Tradicional, ela, na minha opinião, está se perdendo, ou se perde nisso, sabe? Não à toa a gente ter essa eleição e o resultado que tivemos. Estamos aí, né? Tanto que eu ia fazer até uma saudação inicialmente que o Ferrez faz. Ferrez, eu gosto de Ferrez e tal, de vez em quando. E aí, estão escapando? Eu ia até fazer essa pergunta, né? Mas eu deixei e acabei esquecendo, então fica como uma boa questão para a gente pensar mesmo. Como é que a gente escapa, né? Por exemplo, nós tivemos uma derrota, né? Mais uma derrota, né? E estamos sendo derrotados, né? E aí, não é fácil para quem não viveu uns tempos bons, assim, uns tempos de vitórias que a gente viveu, né? Mesmo que depois essas vitórias não mostrasse tanto, né? Que, que, que de fato, né? Tanto que deu no que deu, mas vamos pensar, por exemplo, eu, no caso, eu como pessoa, morando em Aracaju e Sergipe,
eu não apenas não votei em Lula e várias vezes, né, em Dilma, eu também vivi aqui em Aracaju, gestões do PT, do PCdoB, né, e de outros grupos mais menos esquerdistas, mais progressistas, durante décadas, né? Então eu tenho um estoque, digamos assim, de vitória, de alegria nesse sentido, né? O governo do Estado, a gente teve também menos tempo, nós tivemos, que muita gente, por exemplo, quem está em São Paulo, cara, quem está com 10 anos, quem está com 15 anos, vamos pensar os governos que começam mesmo os governos antigos, com Alckmin, né? Pense, então, quem tem 40, 50 anos em São Paulo com governos, na Prefeitura de São Paulo ainda teve Erundina uma vez, teve Marta, teve Haddad, mas olha o problema de São Paulo, que não é agora só com essa eleição com Boulos. Marta tinha a melhor avaliação, era uma prefeita muito bem avaliada. Do ponto de vista lógico, não podia ter perdido a reeleição, e perdeu, né? E a gente sabe, inclusive, que tem um elemento machista, sexista ali na derrota dela, porque ali foi quando se deu o conflito, né, de casamento, lembra? Quem está aqui mais velho vai lembrar, né? Ou quem não é tão, porque não é tão antigo. Que isso foi um fator do ponto de vista moral, né, que enfraqueceu, né, a reeleição dela, que impactou fora a campanha de Martaxa, né, tudo mais. Então, a gente não tem uma situação hoje bem, bem difícil, né, nesse tempo que a gente está vivendo. E aí o que é que eu coloco? Olha, eu não queria ficar aqui dizendo que tem um elixir, né, tem um remédio, né, aquele vendedor que alguns anos atrás tinha, né, que ficava com aquelas fórmulas que ele fazia, que ele dizia que e a Terra podia resolver, porque eram garrafadas, né? Eram coisas feitas com ervas, e muita gente deu conta de muitas situações de saúde com aquilo, né? Com aquelas coisas que a gente não sabia, mas eles tinham conhecimento das raízes, né? Raizeiros e toda aquela coisa toda, então isso dava. Eu não quero fazer isso, não quero ficar aqui vendendo aqui, olha, tem um frasquinho aqui que tem esses aqui, esse aqui, e é bom para isso, para aquilo, porque era bom para 50 coisas, né? Eu não queria dizer assim, porque seria muito simplório, parecer simplório, mas eu vou dizer, sabe? Sem arte, sem cultura, politizar, com politização, não há salvação. Olha, ora veja, né? Eu acho que não tendo mais intervenções, não tendo mais comentários, a gente podia encerrar com essa belíssima frase. E adoro o Ferrez. O Ferrez é um dos caras que eu adoraria poder trocar uma ideia, fazer uma live, entrevistar, ou ser entrevistado. É um grande sonho. O cara, enfim, é uma referência, eu acho. O cara faz muita coisa bacana, escreve muita coisa bacana. Enfim, é uma referência mesmo. Então, gente, não sei se tem mais intervenções, não havendo. Próxima semana, dia 4 de novembro, nós vamos discutir, perdão, o filme O Substituto, que está no YouTube. Eu socializo o link com vocês amanhã ou quarta-feira, mas está no YouTube O Substituto, tá? Compartilhe nos grupos, nas redes, o card e tudo mais. Zezito, obrigado pela disponibilidade, foi uma alegria poder te ouvir, aprender com você, que seja, outros momentos virão com certeza, né? Não foi o primeiro e não será o último, com certeza. Obrigado por mais esse encontro, por mais essa aula sua aqui. Faça esse movimento aqui, essa proposta aqui, inclusive com o filme do Sistema Vocacional. Você chegou a assistir ainda não, né? Talvez. Que a gente até fez uma live no canal do YouTube, Ação Cultural, com duas pessoas, inclusive um que é estudioso do filme, né? Do assunto, aliás, do filme não, do assunto, pesquisador e tal, professor da PUC, né? E o outro foi da Associação dos Amigos, dos alunos e tal, do vocacional, do ginásio vocacional, que existia em São Paulo, certo? Então, tá lá, inclusive, e acho que eles poderiam participar de uma programação aqui com o filme, né? E tratar do tema, sabe? Numa segunda rodada com que você fizer. E aí, eu queria dizer assim, para o Carlos e para todos aqui,
Carlos já está com a ideia de levar o filme, né, para fazer na semana pedagógica e tal, ou se não for semana pedagógica, mais um momento com os professores. Então, eu digo assim, façam isso mesmo, e muito mais, sabe, mais além, dentro das possibilidades, buscando coletivamente, né, faça arte, né, faça arte, né. Tem uma canção da Ayla, que é uma cantora paraense, né, jovem, e ela disse assim, faça arte mesmo que sua mãe diga que não, né? Então vamos fazer muito arte, sabe? Agora, a arte, não pela arte, sim, fazer por performance, tá? Com performance também, mas dentro dessa ligação que a gente está fazendo aqui, que o filme também faz, né? Que é essa dimensão educativa, pedagógica, política, sabe? Enfim, façamos mais arte, mais cultura. Aí a resposta aqui vale para Maria do Carmo, para que Kesson participou aqui. Pelo menos do ponto de vista de longo prazo, de médio e longo prazo. Não para resolver o problema do nono ano, agora, desses nono anos aqui, que está acontecendo e tal. Nem para resolver a motivação ou desmotivação de professores e de alunos. Mas eu tenho certeza que quanto mais isso for feito logo, a gente vai ter diminuição desses dois aspectos que foi colocado aqui, tá certo? Que foi colocado em relação... que acabam se comunicando, né? Esses dois, que Maria do Carmo e o Kesson trouxe aqui. É isso. É isso. Gratidão, Zezito. Gratidão, senhoras e senhores. Encerrando a gravação. Nos vemos próxima segunda-feira, 19 horas, o Substituto.